Fala pessoal, boa tarde, beleza? Nesse vídeo aqui nós vamos ensinar a fazer arroz doce. Bom, então para fazer o arroz doce eu vou usar arroz, cravo, canela, leite condensado, creme de leite, água, sal e depois eu vou colocar açúcar. Referente ao arroz, eu vou usar uma medida de mais ou menos uma xícara e meia. Uma xícara e meia mais ou menos de arroz. De água, eu vou colocar aqui nesse vidrinho aqui, ó, tem 2 litros de água, né? Aqui eu vou colocar mais ou menos 1 litro para começar a cozinhar o arroz. Aí depois eu vou colocar umas canela em pau. Canela em pau é a gosto. Eu vou colocar umas 3 ou 4 canelas. O cravo também é a gosto. Vou colocar um punhado de cravo. E aí, aqui tem que colocar sal. Eu estou usando uma medida. Eu estou usando um pouco menos de meia colher de chá. Aí aqui agora eu vou deixar ferver para cozinhar um pouco o arroz, né? Esse arroz que eu estou usando é arroz branco mesmo, agulhinha, que a gente faz no dia a dia, né? Então, só recapitulando, coloquei 1,5 xícara de arroz branco comum. Aí eu coloquei um pouco menos de uma colher de chá de sal, umas 4 canelas em pau e alguns cravos da Índia. E agora aqui eu vou deixar cozinhar esse arroz aqui. E aí depois eu volto para mostrar para vocês o restante do passo a passo, né? Bom pessoal, então eu tinha colocado o arroz para cozinhar, né? Agora aqui nessa segundo vídeo aqui eu estou mostrando aqui que ele está cozinhando, tá vendo? E aqui você tem que deixar ele cozinhando. Eu vou mostrar o ponto para vocês, o ponto que eu deixo ele para fazer o arroz doce, né? Então aqui eu estou deixando ele cozinhando com a canela, com o sal e com o cravo. Então, aos pouquinhos vai cozinhando. Daquela hora que eu gravei o primeiro vídeo até agora, deve ter dado ali um período ali de uns 5 minutos, 10 minutos no máximo. Aí daqui a pouco eu volto aqui com o terceiro vídeo mostrando aqui o ponto aqui que tem que deixar ele. Inclusive daqui a pouco tem que colocar até mais água. Lembra que eu coloquei 1 litro já, né? Então daqui a pouco eu coloco mais água, eu volto aqui. Olha pessoal, então aqui ó, depois de alguns minutos que eu tinha feito aquele segundo vídeo, agora vocês podem ver que aquela água que tinha que secou e o arroz está um pouco cozido, né? Aí, o que nós vamos fazer? Aquele 1 litro de água secou, né? Então eu vou colocar aproximadamente mais 1 litro para continuar cozinhando o arroz. Porque o arroz pro arroz doce, ele não tem que ficar assim igual o que nós fazemos no dia a dia. Ele tem que ficar bem cozido. Vocês já perceberam quando você está fazendo um arroz habitual ali e coloca muita água, ele até abre os grãos, fica uma espécie que ele abriu? No arroz doce aquele ponto é perfeito. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Reparem que o grão ele está fechadinho. Tá vendo? Observe esses aqui para você ver. Aí depois eu vou mostrar para vocês qual que é o ponto ideal para arroz doce. Eu vou deixar então, coloquei mais 1 litro de água aqui, vou deixar ele cozinhando mais. Vou mexer aqui um pouco. E daqui a pouco eu volto aqui para... Aí você vai pôr mais água. Primeiro você vai pôr mais água. Você mostra aí. Já tá gravando.
Mas aqui, ó, fala pessoal, boa tarde, voltando aqui nessa terceira etapa aqui, ó. Bom, tô mexendo aqui, ó. Vocês tinham reparado aquela vez que eu tinha mostrado como é que ele estava e agora, né? Agora vocês podem ver que ele está bem cozido. E se ele fosse um arroz habitual, ele já teria virado angu, como o pessoal conhece, né? Aí ele fica bem cremoso, tá vendo? Aí agora, o que eu vou fazer? Como ele já está bem cozido, eu vou colocar mais um pouco de água, talvez mais 1 litro, ou talvez nem isso, viu? Pela quantidade aqui, um pouquinho menos de 1 litro. Talvez 600 ml de água, só para dar uma completada na água aqui, ó. Para ele não ficar tão empaçocado que ele estava, mas dá um caldinho, tá vendo? Agora, um pouco de açúcar. Agora a gente vai colocar aqui, ó, quase 1 xícara de açúcar, um pouquinho menos, tá vendo? Não tá lotado. Se não gostar de muito doce, Se não gostar de muito açúcar, de doce, aí coloca menos, né? Só que ele não fica também tão doce por causa do sal, que quebra um pouco do... gosto enjoativo do açúcar. E agora eu mexo um pouco aqui, ó. E agora nós vamos colocar o leite condensado. Geralmente uma caixa. Aqui é porque eu tô com uma mão, por isso que demora. Recebi um auxílio aqui. Achei. Então aqui eu coloquei o açúcar, então um pouco mais de água, uns 600 ml, coloquei quase 1 xícara de açúcar e coloquei agora uma caixa de leite condensado, ou se fosse lata, uma lata, né? Porque a caixa ela equivale à lata, né? Depois eu mexi e aqui eu tenho que deixar cozinhar um pouco. Na verdade não é deixar cozinhar, é só apurar um pouco ali o açúcar com o leite condensado. Agora aqui eu coloco o restante do leite. Então tem uma caixa. E aí você deixa um pouquinho aqui, ó, fervendo, só para poder dissolver o açúcar, misturar bem o leite condensado com o arroz. Aí ele vai ficar um caldinho mais grosso, mais cremoso. Já pode pôr outro. E agora também nós vamos colocar uma caixa de creme de leite. Agora eu mexo um pouco aqui, ó. Para misturar bem os ingredientes. 200 ml. 200 gramas. A caixa de creme de leite é aquelas caixinhas pequenas de 200 gramas, que equivale a 200 ml. Se for olhar pela proporção, dá 50% em relação à lata de leite condensado, que é 395 gramas. E aqui eu vou mexendo aqui, ó, para misturar bem o creme de leite com o leite condensado. A gente não usa o leite, não.
Aqui a gente não coloca leite, a gente coloca leite condensado, a própria água do arroz já vai cozinhando ali. Tem gente que usa com leite, né? Aqui a gente usa sem leite. O leite integral que eu falo, né? Tá vendo? Aí aqui, ó, tá bem misturado já. Agora deixa cozinhar um pouco. Agora que eu vou deixar cozinhar um pouco. Daqui a pouco eu volto pra vocês aqui mostrar o ponto. Aqui ele deve ficar no fogo aqui, eu acho que de 5 a 10 minutos. É só o ponto. Porque vocês estão vendo que ele tá assim, um pouquinho mais ralo, né? Só o ponto de dar uma engrossadinha aqui, ó. Ficar mais cremoso. Mas caso você goste dele assim com mais caldo, mais líquido um pouco, pode, fica à vontade, pode apagar o fogo aqui e deixar esfriar. Mas aqui nós costumamos deixar ele um pouquinho mais cremoso. Tá vendo que ele tá assim, ó, bem ralinho? Daqui a pouco eu mostro pra vocês Olá pessoal, voltei aqui então para essa penúltima etapa aqui do arroz doce, né? Então nós já tínhamos colocado o restante dos ingredientes e eu falei que ia deixar cozinhar mais um pouco, porque aquela hora ele estava bem ralinho. Agora você já pode ver, ó, depois daquela hora do vídeo até agora deve ter dado ali uns 5 a 10 minutos, né? E agora ele está mais cremoso. Eu gosto dele nesse ponto. Aí quando esfriar, ele costuma até ficar mais um pouco, né? Aí agora eu já posso apagar o fogo aqui e tá finalizado. Bom pessoal, então último vídeo, finalizamos aqui o arroz doce. Aí minha sugestão para vocês servirem é colocar uma vasilhinha, né? E aí coloca um pouquinho de canela em pó. E até veio uma canela em pau aqui, ó. Aí eu vou deixar esfriar agora e é só degustar. Aí fica mais uma receita aí, ó, arroz doce. E só lembrando que não utiliza leite integral, só mesmo a água do próprio cozimento do arroz, leite condensado, creme de leite, açúcar, sal, canela em pau ou canela em casca e cravo da Índia. Com Deus, pessoal.